E aí eu contei pra minha mãe que ele tinha me pedido em casamento, contei pro meu padrasto me chamou no quarto, só eu e ele, e falou assim, ele não é bom pra você. E eu falei, e o que que eu faço? Eu gosto dele. Você acha que eu devo terminar? Ele falou, não, mas eu queria que ele tivesse dito sim. Eu queria que ele tivesse dito volta pra casa. Eu tive uma infância bem tradicional, no sentido da educação. Meu pai foi embora, eu tinha 5 anos de idade, ele e a minha mãe se divorciaram, eu era bem jovem. Ele não foi um pai muito presente, mas a educação que a minha mãe deu ela foi tradicionalista, no sentido de um pouquinho de violência, né? Que eu apanhava de vez em quando. E por que que eu falo sobre isso? Porque eu acho que de fato reverbera na nossa vida adulta essa normalização da violência. Ela foi uma mãe incrível, ela fez o que ela podia dentro das condições de uma mãe solo com 2 crianças, era eu e minha irmã de 2 anos, mas foi uma infância que não foi ruim, a gente nunca passou necessidade, mas que hoje, depois de mais velha, eu notei resquícios dessa perpetuação de violência e dessa normalização de violência, sabe? Estudei em escolas ótimas, sempre tive contato com lúdico, essas coisas, mas com minha mãe gritava, dava uns tapinhas, essas coisas, sabe? Quando meu pai foi embora foi bastante marcante, porque eu era bem conectada com ele. A gente tinha, eu sempre fui muito, a gente criou uma conexão, eu e meu pai, através da música. A gente gostava muito de rock and roll dos anos 80. E isso deu uma marcada em mim, porque eu até rompi com esse estilo musical durante um tempo, por conta da distância que se criou entre ele e eu, quando ele foi embora. Eu tenho poucas memórias da minha mãe na infância, eu tenho mais com o meu pai, porque de fato a gente tinha um contato muito grande. Ele foi um pai muito bom de criança, sabe? Ele conversava muito, ele era muito aberto, muito receptivo, brincava demais. E a minha mãe era uma mulher mais do correto, do código de ética, de moral, assim. Então, acho que um dos fatos marcantes da minha infância foi esse meu rompimento com a música durante um tempo, principalmente com uma banda, que era a Queen, que ele é fã até hoje, e que durante um tempo eu sentia um pouco de aversão, sabe? E isso foi um pouco traumático. Às vezes eu ouço Antena 1, eu dá uns arrepiozinhos, assim, que eu tenho algumas memórias. Eu lembro, por exemplo, assistir o Ayrton Senna com o meu pai, e isso era bastante importante pra gente, esses momentos de qualidade, de passar tempo juntos. Então, acho que essas quebras foram marcantes, esses momentos foram muito marcantes na minha infância, que não vão ter, assim, talvez um peso para quem ouça, mas tem um peso para... Desculpa, eu bati. Tem um peso para quem sente esses rompimentos do afeto que você constrói com uma pessoa no dia a dia, que em algum momento vai embora, que em algum momento reconstrói a vida e segue sem você, como se você fosse de fato alguma coisa que ficou para trás, e essa pessoa ela avança, ela continua, e essa pessoa não é qualquer pessoa. É um pai, é uma figura parental, ou uma mãe que teve que ser solo e por conta disso estava sobrecarregada e por conta de estar sobrecarregada lidava com a situação da maneira que podia, né? E que é o que eu falo, eu amo minha mãe, ela foi uma super mãe, mas que às vezes, se eu fosse mãe, e talvez eu faria diferente, mas a gente nunca sabe, né? A gente fala, talvez seria, mas a gente não sabe se conseguiria também, porque a situação na qual ela passava era extremamente difícil. Depois de um tempo, ela se casou novamente com o homem mais incrível que eu conheço, depois do meu marido, do meu atual marido, que foi o meu padrasto. E ele, de fato, abraçou essa paternidade de maneira incrível. Ele me ensinou muito. Eu tinha 6, 7 anos quando ela se casou. No começo foi muito difícil, porque, como eu disse, eu tinha uma ligação muito grande com o meu pai biológico. Então, no começo eu fui bem resistente. No começo, assim, durante até a adolescência, eu fui bastante resistente
a essa figura parental. Mas quando eu reconheci que ele estava lá porque ele queria e não porque ele tinha obrigação, tudo mudou. Foi realmente uma chave que mudou na minha cabeça. E aí eu comecei a reconhecer o afeto dele da maneira como ele dava afeto para mim, para minha irmã e para minha mãe. E aí tudo ficou um pouco mais fácil depois da adolescência, sabe? Mas acho que quando a gente é criança, encarar esse divórcio, encarar essas ausências, deixa a gente meio que sem norte. Eu brinco com a minha terapeuta que durante muito tempo eu fui uma garota numa jangada no meio do mar. Sem cais, sem ilha, sem porto. Porque eu precisava me reencontrar, me entender como indivíduo, como filha, como pessoa, porque ficou perdido por um tempo, na infância e na adolescência, essas questões de quem eu era. Porque para minha mãe também ficou, né, divorciar nos anos 90, com questões de trabalho, de ser uma mulher separada com 2 crianças, como seguir a vida. Ela teve que se graduar, teve que terminar a graduação. Então, foi uma infância que não teve fatos extremamente que serão traumáticos, não sei, tudo a pessoa reconhece como trauma, mas que tem esses rompimentos que vão gerando uma carga, uma sobrecarga, uma bagagem, que faz com que a gente se desvie um pouco quando a gente fala de relacionamentos amorosos, né? Pelo menos isso depois de um tempo que eu fui notar em terapia, como que isso reverberou no futuro para mim. Eu sou uma mulher bissexual que teve muita dificuldade de lidar com isso na adolescência. Na verdade, eu fui me entender bissexual já muito adulta. E na adolescência, eu tinha alguns crushes em meninas, eu tinha algumas quedas por garotas. E isso me soava como libertinagem no momento, porque nos anos 90, início dos anos 2000, início dos anos 2000, a gente não falava muito sobre sobre as comunidades, né? E a minha mãe trabalhava muito nessa época, então eu não consegui também dialogar muito com ela, eu também não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu vivia numa cidade pequena na época, e essa cidade também não abraçava muito bem a comunidade, porque acho que é uma coisa, né, brasileira, tradicional, que a gente não lida bem com essas diferenças. E aí, como eu cresci ouvindo músicas diferentes, né? Eu ouvia rock and roll dos anos 80, minha mãe ouvia muita MPB. E eu falo de música porque eu acho que música é um agregante, somente na adolescência, né? Todo mundo ouvia Spice Girls ou ouvia Backstreet Boys e eu ouvia Chico Buarque, então era difícil para eu me enturmar. Eu me senti sempre muito diferente. Eu tinha quedas por garotos também, porque na adolescência a gente fica, né, toda meio com os hormônios à flor da pele. E eu me sentia bastante deslocada, sabe, na adolescência. Eu estudava muito, eu gostava de estudar, sempre gostei de estudar, gostei de ler. E a leitura foi um lugar onde eu me acalmei. E na música, eu toquei numa banda durante um tempo. Minha mãe incentivava, levava a gente para aulas de violão, guitarra. Isso foi muito legal. Os livros e a música salvaram a minha adolescência, sabe? São coisas que eu levo com carinho até hoje, literatura e música, porque foi de fato o que salvou a minha adolescência, porque eu acho a adolescência especialmente muito difícil. A gente quer se encaixar, a gente quer pertencer, porque é um momento que a gente se distancia completamente da família, não porque a gente não gosta, mas é porque a gente está incomodado com a nossa pele, a gente está incomodado com a gente está incomodado com a cabeça. E os nossos pais já passaram e meio que esqueceram como que era difícil. E aí os seus colegas, né, pelo menos para mim, eles eram tão diferentes que eu falava, caraca, eu não caibo em lugar nenhum. E esse sentimento de não caber não fazia eu pensar que eu era só diferente, me fazia se sentir inadequada. E me sentir inadequada me fazia novamente me sentir perdida, sozinha. E isso cria armadilhas. Armadilhas quando você nega seu próprio gosto para pertencer ou para caber. Ou você muda um jeito de ser porque você quer ser aceita. Então essas armadilhas da adolescência,
assim, foi a fase mais difícil. Eu estudava para poder ganhar o sorriso da minha mãe, porque a minha mãe é professora, então a questão da erudição na minha casa, dos estudos, sempre foram muito importantes. Eu estudava de manhã no colégio, ensino médio normal, colégio técnico à tarde, fazia cursinho para vestibular à noite. Então era bastante intenso os estudos, isso nos últimos anos, né? Então era bastante intenso e era uma aluna que 9, por que não chegou no 10? E o 10 você não fez mais que sua obrigação. E de novo, não é uma crítica à minha mãe, ela estava querendo que eu tivesse um bom futuro, né? Então eu era muito esforçada. E isso teve um custo, sabe? Custou ali talvez uma leveza que na adolescência a gente precisa, sabe? Olhar um pouco com mais calma para esse momento que tá tudo um turbilhão. Então eu senti muita falta na minha adolescência de afeto. Foi realmente quando eu senti o buraco do afeto, sabe? De não pertencer. Quando eu tinha 16 anos, eu tocava nessa banda que eu comentei, e um garoto da nossa escola me notou e veio conversar comigo. E eu tive a sorte de ser um excelente primeiro namorado. Foi com quem eu fiquei 2 anos. Ele era incrível. Eu brinco até hoje que eu gostaria que as minhas enteadas tivessem o primeiro namorado como eu tive. Ele era um garoto respeitador, calmo. Foi muito legal. Para mim foi uma boa experiência. Minha família aceitou super bem, a família dele aceitou super bem. Não deu certo porque nós éramos crianças, né, jovens, mas foi bem bom, assim, eu não tenho do que reclamar. Não foi aí que começou o problema, não foi nesse relacionamento. Quando eu terminei a graduação, eu fui para a faculdade, comecei o curso dos sonhos, que é na qual eu sou graduada, eu sou arquiteta urbanista, é a minha primeira graduação. E aí, na graduação, eu comecei a fazer estágio na prefeitura, e na prefeitura eu conheci o meu primeiro marido. Ele prestava serviços para a prefeitura, e um dia ele me viu nos corredores da prefeitura e saiu perguntando se alguém sabia meu nome, meu telefone. Pegou o meu telefone, me mandou uma mensagem na caruda, assim, completamente na cara de pau, me mandou mensagem perguntando se eu queria sair. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, caraca, alguém veio atrás de mim, né? Aquela questão eu fui abandonada pelo meu pai, eu tinha dificuldades de caber, aquela bagagem da qual eu estava falando, na falta de pertencimento. De repente, alguém se interessou por mim, me viu, e eu coube em algum gosto, né? Uma armadilhazinha ali, né? A gente não percebe isso na hora. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, uau, né? Uma pessoa me notou. E aí ele mandou mensagem, a gente saiu. Ele tinha a música de novo, ele tinha um gosto musical super parecido com o meu. Gostava também de rock dos anos 80, anos 90, um pouco de MPB, um pouco mais contemporâneo do que eu gostava. Então ele me mostrou umas coisas novas, tocava instrumentos e ele foi me conquistando. Ele morava em Campinas. Ele é, na verdade, graduado em TI, na área de TI. Tinha uma empresa de TI, trabalhava com isso, e foi por conta disso que a gente se conheceu. Ele prestava serviços para a prefeitura na área de tecnologia, recadastramento de IPTU, porque eu fazia estágio como eu estava graduando em arquitetura, eu fazia estágio na área de obras. E aí foi assim que ele me viu. Ele estava terminando a graduação, na verdade, quando eu o conheci. Eu tinha 19 e ele tinha 26, eu acho, 25, 26. Ele já era mais velho. Ele é do interior de São Paulo, bem do interior. De uma família extremamente religiosa. Ele não era religioso, mas ele era de uma família extremamente religiosa. E morava aqui em Campinas, eu morava em Itatiba, e ele vinha todo final de semana para me ver. Ia até Itatiba para me ver todo final de semana. A gente se falava todas as noites,
A gente fazia video call, né, ligações por vídeo todas as noites. Na época era Skype, porque não tinha celular como hoje. E aí ele me ligava todas as noites, meio um love bomb, sabe? Assim, era uma presença muito grande. Mandava flores, cartões, mandava pequenos presentes. Todo final de semana tinha alguma surpresa. Então, no começo foi tudo muito encantador, o começo foi muito deslumbrante. E para uma garota que sentia muita falta, buracos foram sendo tampados, assim, a oitiva dessas pessoas é muito perspicaz. Então, eles notam esses buracos, eles notam as nossas necessidades. Então, às vezes eu ligava, eu era muito comprometida com os estudos, ligava para ele, nossa, esqueci a maquete em casa, porque eram maquetes enormes. Ele vinha de Campinas, buscava a maquete na minha casa, levava até a faculdade. Então, assim, umas ações que me faziam me sentir muito querida, me faziam me sentir muito importante, sabe? Me faziam me sentir como pertencente a um núcleo familiar que parecia se formar. Mas não demorou para aparecer os sinais. Quanto tempo, mais ou menos? Acho que foi uns 6 meses, não demorou mesmo. E é engraçado como a violência física, ela não começa com um tapa no rosto. Ela começa com um apertão no braço, ela começa com uma voz mais alta. E eu lembro, a primeira vez que ele falou muito alto comigo, que eu sou uma mulher alta, eu sou uma mulher alta, eu não sou uma mulher baixa, mas ele era maior que eu, e ele falou alto comigo, e eu me encolhi, e ele teve a pachorra de dizer pra mim, hoje eu noto isso, mas ele teve a pachorra de me dizer, como você fica linda com medo. Foi uma coisa muito banal. Eu não o atendi na hora. Ele me ligou, ele me telefonou, eu não o atendi, aí ele foi até minha casa e gritou comigo, porque eu não tinha atendido o telefone. E eu sempre tive dificuldade com atender telefone. E ele, por que você não me atendeu? Com quem você estava? Eu falei, gente, eu não estava com ninguém, eu estava em casa fazendo trabalho da faculdade. Mas são as coisas banais, né? São essas violências que vão começando com o pequeno, com o muito pequeno, e que a gente não se dá conta logo de início. E isso hoje me assusta muito, como eu normalizei não o gritar, porque às vezes a gente fica nervoso e fala mais alto, mas a fala do você fica linda com medo. Você fica linda com medo? Como que alguém acha isso lindo? E a violência escalonou. A violência se escalonou muito. Ela demorou para escalonar, porque eu conversei com ele e falei, olha, eu não gosto que gritem comigo, não é uma coisa que eu acho natural. E aí ela teve um hiato dessa violência. Acontecia muita violência psicológica. Era muito dito pra mim assim, ó, nem a sua família te aceita, mas eu te aceito. Nem a sua família, tá vendo? A sua mãe faz diferença entre você e a sua irmã. Mas eu não. Eu acho você perfeita como você é. Claro, você pode perder um pezinho aí, você podia cortar o cabelo ou deixar o cabelo crescer, ou tem sempre algumas... A gente recebe e alguma coisa é tirada da gente porque é para minar a nossa autoestima. Isso é uma coisa que eu notava já, que havia muito essa subtração da minha autoestima. E eu fui percebendo esse isolamento, sabe? Os meus amigos não prestavam. E aí, de fato, meus amigos não prestam. A sua família não cuida muito bem de você. E, novamente, alguma coisa era pinçada da minha vida. E aí, ele foi, de fato, tomando os lugares de todo mundo na minha vida, assim. Do amigo, do companheiro, do pai, da mãe. E até que chegou em algum momento...
que ele estava, de fato, muito comprometido com a nossa vida de casal. Ele queria muito que nós nos tornássemos um casal. E eu achei um casal que eu digo no sentido de realmente eu sair da casa da minha mãe e ficar com ele, né? E acabou coincidindo com uma violência que eu sofri da minha mãe, uma violência física. Ela me chacoalhou, me bateu ali. Por quê? O que aconteceu? Porque eu não lavei a louça. E é isso que eu falo das violências banais. Eu não tinha lavado uma louça, ela ficou muito brava comigo. Não foi por isso, ela devia ter tido um dia ruim, ela devia estar, sabe, com um humor péssimo. Óbvio, né, pra você. E aí ela ficou muito brava comigo, ela me empurrou, assim, fisicamente, me jogou em cima da cama, eu chutei ela pra tirar ela de cima de mim, e aí ela falou, você sai da minha casa. E quem estava lá pra me acolher? Esse meu namorado da época. A gente estava em 3 anos de namoro já. E nesse período ele não tinha sido, de fato, violento fisicamente. Nesse período ele só tinha sido psicologicamente violento e eu não percebia. Eu não percebia que ele estava criando esse isolamento. Talvez, até por isso que a minha mãe foi violenta comigo. Talvez ela tenha percebido que eu estava sendo, de fato, subtraída da família, sabe? Por alguém que não ia cuidar bem de mim. E aí eu fui morar com ele, eu fui morar com ele em Campinas. E aí a coisa começou a ficar muito ruim. Ficou muito ruim. Eu lembro a primeira vez que de fato foi uma violência de deixar marcas, ele tinha me pego pelo braço com muita força porque eu precisei trabalhar até tarde e não acordei cedo o suficiente para fazer, acho que foi para fazer o almoço, ou tinha algum compromisso, não lembro exatamente, mas a gente tinha algum compromisso que eu precisava acordar cedo o suficiente. Eu tinha trabalhado até muito tarde no computador dele, e ele ficou muito furioso que eu não tinha acordado no horário, que ele tinha combinado, e ele me pegou com muita força no braço, muita força. E me deixou uma marca, e era pleno verão. E eu fui para casa da minha mãe de blusa comprida. Eu lembro de ir para casa dela de mangas compridas para não mostrar, porque ficou um roxo horroroso no meu braço. E dessa vez eu fiquei de fato muito assustada. E a gente não era ainda casado. E aí ele pediu perdão, falou que não ia fazer mais. Eu sentei, conversei e falei, olha, não é normal você pegar a sua namorada pelo braço. Pediu perdão, falou que não ia fazer mais. E um tempo, né, a gente recebe de novo Love Bomb. E aí a gente fez uma viagem até a casa da família dele, que é bem longe daqui de São Paulo, que é bem longe da onde eu morava, de Campinas. E nessa viagem ele ficou irritado comigo porque eu queria voltar mais cedo pra ver minha família. E ele ficou muito irritado. E aí ele pegou o carro e foi embora. Me deixou no meio da rua, numa cidade a 500 quilômetros daqui, sem telefone celular, porque não era uma época que a gente tinha telefone celular como tem hoje. Numa cidade desconhecida, sem minha família. Saiu! Gente, eu entrei no desespero. E eu não sei como eu achei o caminho para casa da família dele. Eu tinha, na época, 22 anos. Não era mais tão jovem, mas eu tava... Sabe quando você... Eu tinha sido tão violentada de uma certa maneira que eu fiquei completamente absorta e eu falei, onde eu tô? Onde que eu vou? Acabei achando o caminho para casa da família dele. Cheguei, ele estava sentado no sofá, conversando com os primos e tios como se nada tivesse acontecido. Ele não pôs a mão em mim, mas aquilo foi tão violento para mim. A ideia de você abandonar alguém que você diz que você ama numa cidade desconhecida, sem contato, sem poder falar com a família. E eu lembro que nesse dia eu liguei para minha mãe aos prantos. E ela falou, o que está acontecendo? Porque até então eu nunca tinha dito. Falei, nada, mãe.
Só tô com saudade. Mas eu não contei pra ela. Mas quando eu voltei dessa viagem, foi uma viagem de final de ano, de festas de final de ano. Meu padrasto me chamou. Na verdade, eu voltei da festa de final de ano, ele me pediu em casamento. E aí, contei pra minha mãe que ele tinha me pedido em casamento, contei pro meu padrasto me chamou no quarto, só eu e ele, e falou assim, ele não é bom pra você. E eu falei, e o que eu faço? Eu gosto dele. Você acha que eu devo terminar? Ele falou, não, mas eu queria que ele tivesse dito sim. Eu queria que ele tivesse dito volta pra casa. Eu queria que ele tivesse dito você tem casa. Mas eu não vi. E me casei. E aí, quando eu me casei, a violência que era dele passou a ser também da família dele. Era uma família, como eu disse, muito religiosa. E eu nunca fui. E aí eu comecei a ser chamada de criatura. É um termo que eles usam, né? Quem é religioso é filho do Criador. Quem não é criatura. Então eu era a pessoa desgarrada, que não tinha dom de fé. E eu fui me sentindo cada vez menor. E a minha mãe, ela me criou para ser uma menina, para ser uma mulher. Era uma fala dela. Você será dona da casa, nunca dona de casa. Então eu não sabia muito bem cozinhar, eu não sabia fazer faxina muito bem. Não foi como eu disse, a minha mãe focou muito nos meus estudos. E isso era motivo de muita chacota na família dele. Que eu era uma mulher que não sabia meu lugar, que eu era uma mulher que não sabia cuidar da casa, que eu era uma mulher que não sabia cozinhar, que não sabia lavar roupa. E ele, de fato, não me cobrava demais, mas a família cobrava. Ele me cobrava mais essa atenção exclusiva. Ele me cobrava muito essa atenção exclusiva. E eu tentei mais uma vez caber. Aprendi a cozinhar. Larguei minha carreira por um tempo. E aí eu era controlada, inclusive, financeiramente. Me tornei uma dona de casa, tudo que a minha mãe não queria. E tudo que nem eu queria. Eu acho que lar é um lugar importante, e isso ganhou um significado para mim depois, mas não com essa ideia do você abdica da sua vida para cuidar do lar. Mas foi o que aconteceu no começo, logo que eu me casei, eu me fiz caber nesse ideário de mulher que me estava sendo colocado, de uma mulher que cuidava da casa, que acordava cedo, lavava roupas, café da manhã na cama, café da manhã na mesa, almoço, jantar. Isso acabou deixando os ânimos dele mais calmos, sabe, durante um tempo, até que eu comecei a ganhar muito peso. E aí eu lembro um dia que ele novamente foi extremamente violento comigo, e aí dessa vez foi com palavras, porque ele tinha comentado que eu precisava começar a fazer exercício físico porque eu estava muito diferente de quando ele tinha me conhecido. Mas eu já estava, sei lá, com 24 anos, 25 anos. E ele tinha perguntado se eu tinha ido à academia, e eu fiquei com vergonha de dizer que não, porque eu acordava muito mais cedo que ele acordava mais tarde, eu cuidava, e eu fiquei com vergonha de dizer pra ele que eu não tinha ido, e eu falei, não, eu fui. E ele descobriu que não,
E aí ele começou a gritar muito comigo, que eu, né, tinha mudado demais, que eu não era mais bonita como era, como se peso tivesse a ver com beleza, sabe? E eu olhava aquilo e falava, gente, não, o que eu tô fazendo aqui? E eu lembro que foi, para mim foi meio que uma gota d'água no sentido de começar a notar o que estava acontecendo. E aí eu me senti muito mal, e fui procurar terapia. Quando eu procurei a terapia, ele passou a odiar minha terapeuta. Falava que ela era uma mulher que queria destruir o casamento dele. Porque eu comecei a não tolerar mais as pequenas violências do dia a dia, a violência do ele acordar super tarde e perguntar: você não fez almoço ainda? Porque ele acordava no horário do almoço. Você não foi à academia hoje de manhã? Coisas que pareciam naturais, com uma cobrança, né, de afeto, que não são. A gente naturaliza coisas que não são naturais. E eu comecei a dialogar muito mais com ele, tentar dialogar, né, tentar encontrar esse espaço. E eu comecei a pedir para ele fazer terapia. No começo ele foi muito resistente, falou que não. Durante anos ele falou que não. Mas eu me mantive muito firme na minha terapia. E eu tinha terminado a minha graduação, terminei com 22, com 24 eu terminei minha pós-graduação, que foi nesse período que eu comecei a terapia, e aí eu comecei a minha carreira como professora docente, e isso me salvou. Porque eu comecei a ganhar independência financeira. Porque enquanto eu não tive independência financeira, enquanto eu dependi financeiramente, foi muito perigoso, muito vulnerável se pôr nesse papel de dependente financeiramente. A violência não parou, ela foi piorando. Ele começou a dizer que eu deveria deixar o trabalho, porque eu passava muito tempo fora e a casa não estava sendo mais cuidada. Ele dizia que a minha terapeuta estava querendo destruir o casamento dele. Só que eu me mantive firme nesse momento. Os embates em casa eram semanais. E aí um dia eu não vou me lembrar exatamente o que foi que aconteceu. Eu acho que eu precisava ir no dia seguinte, que era um sábado, também trabalhar numa faculdade que eu dava aula. E essa necessidade de trabalhar no sábado gerou nele um desconforto gigantesco. E a casa que a gente morava tinha 2 pavimentos. Ele estava no pavimento de cima e eu no quarto, ele no corredor, ambos no segundo pavimento. E ele veio pra cima de mim com muita violência. E eu falei, putz, vou apanhar de novo. Vou apanhar de novo. Aí ele me pegou pelo braço, ele nunca chegou a dar soco ou bater de tapa, ele me apertava muito, ele me chacoalhava, isso, ele me pegou, me chacoalhou, você tem que ficar em casa, né? E eu reagi. É até uma piada, porque eu dei uma de Nazaré e empurrei ele da escada. Eu sei que isso não é engraçado, mas foi a maneira que eu encontrei de tirar ele dessa violência. Eu empurrei ele da escada. E aí eu virei a vilã. E eu penso, né, como a gente confunde
a ação do opressor com a reação do oprimido. Eu estava só me defendendo. Deveria ser fisicamente? Talvez não, mas ele era um homem de 1,90, eu uma mulher de 1,75, ele era fisicamente mais forte, ele é fisicamente mais forte que eu. E eu não queria apanhar, gente, eu era esposa, né? Ninguém merece apanhar. Eu empurrei ele da escada, ele se levantou, aos berros disse que eu era uma pessoa violenta, que eu era uma mulher descontrolada. Eu deixei ele falar, a gente foi dormir, eu não continuei a conversa, mas eu me sentia culpada. Ele conseguiu me fazer me sentir culpada por ter reagido. Só que essas brigas dessas explosões físicas, elas tinham uns intervalos grandes de acontecer. E eu acho que talvez se elas tivessem sido mais intensas, eu tinha me separado mais rápido, sabe? Porque eu achava que ele tinha mudado. E aí ele começou a fazer terapia, e aí ele falava pra mim assim, meu terapeuta falou que eu preciso terminar com você. E eu ficava desesperada. Porque eu falava, como vai terminar? Né? A gente tá chegando em algum lugar, você tá fazendo terapia, agora que vai dar tudo certo. Aquela ideia Disney de que você consegue mudar o homem pelo amor, né? A cultura pop, ela de fato, ela contamina demais o nosso ideário de relacionamento, principalmente essa ideia romântica de que as mulheres mudam os homens. E eu, poxa, não, como que ele fala isso pra você? Minha terapeuta, eu conto pra ela que eu apanho de você e ela nunca falou pra eu terminar com você. Como é que o seu terapeuta fala isso? Eu nem sei se ele falava, eu acho que era uma manipulação. Mas eu trabalho... E aí eu continuei trabalhando, continuei focando na minha carreira. Só que eu consegui perder peso, não que fosse uma coisa importante, mas consegui perder peso, aí começou de novo o Love Bomb, porque eu tava linda, né? Olha só como você consegue. Só que eu tava diferente. Não por causa do peso, por causa da carreira. Uma coisa que eu acho que é muito importante focar. Foi a carreira, foi ter propósito como profissional. Que me fez muito bem. Não tinha nada a ver com o meu aspecto físico. Eu me sentia importante sendo professora universitária. Eu me sentia ouvida, eu me sentia vista. E todo e qualquer orgulho que eu tinha dele foi sumindo. Foi sumindo. E eu vivi o luto do casamento dentro do casamento. Ele acabou antes do divórcio, pra mim. O que pra mim foi muito bom. Não sei se toda mulher consegue fazer isso, porque tem algumas que estão em situação de risco de vida. Risco de vida? É risco de vida, né? Em risco de vida de verdade. Mas eu tive esse privilégio de estar dentro do relacionamento e conseguir viver esse luto dentro do relacionamento. De olhar pra ele quando ele tinha as explosões e me preservar. Não porque ele merecia paz, mas porque eu sabia que não ia chegar a lugar nenhum. Então ele tinha as explosões dele, eu falava assim, tá bem. E conversava com a minha terapeuta, conversava com alguns amigos que eu estava reconquistando, que eu não estava mais tão isolada. Até que eu conheci um rapaz por quem eu me apaixonei, estando no relacionamento. E o meu marido notou que eu tinha me apaixonado. E ele ficou extremamente enciumado. Óbvio, né? A gente era um casal monogâmico. E quando eu me apaixonei por esse rapaz, eu já tinha 27 anos. Porque o relacionamento durou 10 anos, eu ainda tive uma década de tentativas. Como a minha carreira foi avançando e eu sempre fui uma pessoa que tinha o ideário de pulverizar meus ganhos,
Então eu era professora universitária, mas eu não dava aula todas as noites. Então as noites que eu não dava aula, eu procurei bicos. E um desses bicos foi como professora de inglês e francês, que são as outras duas línguas que eu falo. Nessa escola de inglês que eu comecei a dar aula, eu conheci um rapaz um pouco mais jovem que eu. E esse rapaz, eu me apaixonei por ele, mas foi pela amizade. Como eu posso explicar? De fato, eu tinha desejos por ele, mas não foi por causa disso que eu me apaixonei. Foi porque ele era muito colega, ele era muito amigo, ele me ouvia muito. De novo, um buraco, né? Mas ele não era uma boa pessoa. Ele me dava ghostings, né? Eu cheguei a contar pra ele que eu estava apaixonada por ele. Mas foi uma situação muito complicada. Eu era casada e, enfim, não é uma coisa, não é um amor fácil de se viver. Não era também o momento. Eu completamente entendo, de um homem violento ainda. Mas o meu marido notou, o meu ex-marido notou que eu me apaixonei. Só que, ainda assim, a gente tentou. A gente conversou, eu não contei pra ele que eu estava apaixonada, eu simplesmente disse, não, ele era uma pessoa muito importante pra mim, porque eu não sentia que eu tinha espaço pra ser honesta. Uma pessoa que ela é abusada, que sofre essa violência, ela tem muito medo do objeto persecutório, né? Dessa pessoa te retaliar. E no meu caso, a retaliação era uma violência física de fato. Então, eu não pude sentar com ele e falar, olha, as ausências do nosso relacionamento me fez olhar para outro homem e me fez apaixonar por outro homem. E é engraçado que eu sentei para conversar com ele sobre como estava difícil. Eu sugeri que a gente abrisse o relacionamento, porque eu não queria trair, não era uma coisa que fazia sentido para mim. Eu falei, o que você acha de nós abrirmos o nosso relacionamento? Eu tenho visto sobre a poligamia, naquela época eu estava começando os assuntos. E aí ele me perguntou, por quê? Você quer outro homem? E aí eu fiquei sem reação e falei, não, porque eu sou bissexual. Ele explodiu. Ele falou assim, nunca mais fale isso dentro dessa casa. Mulher minha não é... Ai, qual foi o termo que ele usou? Passou pela cabeça, agora eu esqueci, mas no sentido de mulher da vida, sabe? Mulher minha não se envolve com essas coisas. E eu me senti tão, sabe, assim, objetificada, tão desumanizada. É só uma orientação sexual. E eu tava ali tentando conversar com ele de alguma maneira, dialogar sobre alguns buracos que nós tínhamos, dialogar sobre algumas ausências. E não houve escuta nenhuma. E a violência estava lá, né? Então você se cala sobre quem você é. Não vamos falar sobre os nossos problemas conjugais e matrimoniais. Eu não quero mais ouvir sobre isso. E eu continuei, eu também, claro que eu tinha meus problemas, né? Em vez de eu conversar com ele sobre isso, eu joguei a bomba também da orientação sexual. Sabe, hoje eu vejo a quantidade de erros. Eu tava tentando, mas tentando de que jeito? Mas havia ali uma tentativa minha de um pouco de honestidade, transparência, pensando que isso talvez melhorasse o relacionamento, de uma maneira torta, mas uma tentativa. Não foi bem aceita. Ele não me bateu nesse dia, mas a gente passou uma semana sem se falar direito. E essa paixão, esse homem por quem eu me apaixonei, eu fui apaixonada por ele por uns 3 anos ainda. Só que eu só fui ter contato, de fato, com ele depois do divórcio. Então não foi uma coisa do momento. O meu relacionamento se deteriorou mais ainda depois disso. Porque daí tudo era motivo. Se eu fosse para a escola de inglês, você está indo se encontrar com a tal pessoa? De onde você está tirando isso? Eu mentia. Eu não tenho orgulho de falar que eu mentia, sabe? De falar para ele, não tem nada a ver. Tinha.
Eu estava apaixonada. Não era um homem que valia a minha paixão, mas eu não me valorizava de fato no momento. E eu mentia para ele, falava, não tem nada a ver, vou para a escola só para trabalhar. E não era só para trabalhar, era de fato para trabalhar, mas era para ver a outra pessoa, para ter alguns momentos de conversa calma, alguns momentos de, nossa, você tá bonita hoje, porque eu não recebia mais isso. E durante esse período, o meu ex-marido perdeu o trabalho, ficou desempregado. E esse desemprego causou entre a gente uma discussão muito feia. E nessa discussão, ele falou, eu não quero mais nada com você, vou te levar de volta para casa da sua mãe. Ele levou, a minha mãe me acolheu, mas ele foi me buscar depois. Falou, não vivo sem você. Não consigo viver sem você. E eu estava muito abatida e voltei. A gente sentou, conversou. Eu tinha 28 anos na época. Ele falou, não, vamos tentar novamente. E durante um período, essa violência que era mais espaçada começou a ficar mais rotineira. Qualquer coisa era motivo para algum empurrão. Qualquer coisa era motivo para algum aperto no braço. Qualquer coisa era motivo para muitos xingos. Coisas bem baixas, assim. E eu vivi os últimos 2 anos de relacionamento, dos 27 aos 29, foram os mais violentos. Porque eu não tinha mais nenhum tipo de admiração. Eu estava vivendo esse luto de separação. E ao mesmo tempo eu ainda não conseguia me desvincular completamente. Eu lembro a última vez que ele foi extremamente violento. Eu tinha mandado uma mensagem. Eu estava num processo na terapia de tentar fazer as pazes com os homens da minha vida. Com o meu pai, com o primeiro namorado que eu tinha tido, que tinha sido bom. E eu mandei uma mensagem para esse meu primeiro namorado, pedindo desculpa para ele por ter sido uma namorada que eu não fui tão boa para ele como ele foi para mim. Eu falei, desculpa, não fui uma boa namorada. E o meu ex-marido invadiu o meu Facebook, viu essa mensagem. Isso foi em janeiro de 2000, eu tinha 29 anos. Ai, caraca, será que eu vou lembrar? Mas eu tinha 29 anos e foi em janeiro desse ano. E ele viu essa mensagem e me confrontou com muita violência. Me xingou de tudo que era possível de me xingar, dizendo que eu estava querendo resgatar um relacionamento antigo. Eu falei, não tem nada a ver, eu tô no processo terapêutico, tentando fazer as pazes com os homens que passaram pela minha vida, tentei dialogar com meu pai, mandei essas desculpas pro ex-namorado, não tem nada a ver. Só que ele viu que não era com ele, né? Não havia nenhum tipo de desculpas que eu estava pedindo pra ele. E aí eu lembro que ele me encurralou no quarto. E dessa vez ele me apertou pelo pescoço, assim, me apertou pelo pescoço. E eu empurrei ele, consegui sair. Dessa vez eu não revidei a agressão. Mas eu fui para casa de uns amigos que moravam no mesmo condomínio e fiquei lá 3 dias. Ele novamente veio atrás de mim, pediu perdão, falou que ia mudar. Eu voltei. Nossa, hoje falando eu acho que é um absurdo, né? Mas, enfim, na época. Voltei. Em março daquele mesmo ano, eu faço aniversário dia 23 de março.
No dia 21 de março, ele me viu conversando com esse professor, com esse outro professor e esse outro rapaz, por quem eu estava apaixonada. Aí ele me viu conversando na escola, eu cheguei em casa, ele estava me esperando com uma cena, como se ele tivesse passado super mal. Eu falei, o que aconteceu? Eu vi você conversando com fulano. Eu falei, tá, e o que tem? Ele falou assim, não dá mais. Eu falei, não dá mais o que? Eu quero o divórcio. Eu falei, tá bom. Aí ele, como assim tá bom? Eu falei, agora é pra valer. Sentei, fiz as contas. De fato, assim, peguei, fiz as contas. Falei, se eu pagar tanto de aluguel, quanto vai me sobrar para mercado? A questão de fato da independência financeira. Como que vai ser minha vida? Fiz uma planilha, me organizei. Falei, olha, tá tudo tranquilo, vou embora. Comemorei meu aniversário dia 23, leve. Ele me deu um presente, que eu pedi há anos. Eu tava há anos pedindo para ele o presente. Ele me deu. Eu lembro que no dia 25 de março, eu fui buscar algumas coisas na casa dele. Eu tava na porta. Ele falou assim, volta para casa. Aí eu falei, que casa? Você me disse que você comprou. Você me disse que a casa é só sua. Não tem casa. Você não quer essa casa para você? Agora você vai morar sozinho. Ele, então vai até o fim. Porque eu não dou conta de ir até o fim. Eu falei, eu vou até o fim agora. Porque uma das violências patrimoniais era essa. Ele comprou a casa, a gente já estava 4 anos juntos. Eu já morava com ele há 1 ano. Só que ele pôs a casa no nome dele. Então eu saí sem casa. A casa que a gente já morava, sei lá, 6 anos. Sem lar. E ele tentou usar a volta para casa. Não tinha casa, não foi construída essa ideia de lar, não foi construída essa ideia de família. E eu me senti tão bem quando eu fui embora. E ele mudou tanto também quando eu fui embora. Ele ficou mais leve. Era um relacionamento... Eu sei que nunca é culpa da vítima, mas era um relacionamento que não fazia bem para nenhum dos dois. Eu despertava nele o pior. E sair de lá e alugar um lugar para eu morar sozinha. Como eu sou graduada em arquitetura e urbanismo, a questão do lar, para mim, ela é muito emblemática. E aí eu criei uma conta no Instagram, onde eu falava de processo terapêutico de cura através do lar, do aninhamento, de fato do aninhamento, de você criar uma casa onde você entra e você faz ai, cheguei em casa, estou na minha casa, no meu ninho, no meu protegido. Não é terapia, eu acho que a gente não pode substituir terapia, mas ele é um processo terapêutico, sabe? A cura pelo lar. E não estou falando de coisas caras, eu morava num apartamento de 45 metros quadrados alugado. A 1 hora da casa da minha mãe, não era assim do extremo conforto, mas eu criei um ninho. Porque depois que eu saí desse relacionamento, o buraco que eu tive que encarar me pareceu o maior buraco que eu já tive que lidar. Eu não sabia quem eu era. Eu sabia muito pouco sobre as minhas vontades, tudo era vontade dele. Eu sabia muito pouco sobre os meus gostos, tudo era o gosto dele. Eu me envolvi um pouco mais com esse rapaz, que não era bom,
mas eu já estava esperta, um pouquinho vacinada, durou um mês, de fato, eu falei, queridinho, não agora. Por que não? Ele me dava ghostings, ele sumia, ele ligava 11 horas da noite, ele ligava terça-feira à noite, não na quarta porque tem futebol, não no sábado porque tinha oficial. E eu não sou uma mulher de terça-feira à noite, sabe? Eu sou uma mulher... Só que isso só foi depois, né? Isso foi por causa desse relacionamento abusivo e nesse trabalho em terapia que eu fui entendendo de que mulher eu sou, né? E como eu tava nesse processo de aninhamento, e eu lembro que eu convidei esse outro rapaz para ir na minha casa um dia, eu falei, quem que eu tô colocando dentro da minha casa, do meu ninho? Olha o lar que eu tô criando. Ele é meu lar, ele é meu espaço. Eu aqui sou eu mesma, sabe? Eu ouvia as músicas que eu queria, eu lia o que eu queria, eu comia o que eu queria, praticava o esporte que eu queria, na hora que eu queria, como eu queria. Eu olhava no espelho e falava, ai, que bonita que você tá hoje, olha como você acordou melhor. Então, eu consegui, com a terapia e nessas atitudes terapêuticas, logo depois, nessas ações terapêuticas, logo depois do final desse relacionamento, notar que eu não cabia mais em relacionamentos abusivos e eu rapidamente tinha que sair. O love bomb é um sintoma, ele é muito sintomático. Não que eu houvesse com esse outro rapaz, na verdade era outro tipo, ele era o tipo, eu tapava buracos e não era, né? Mas ainda bem que eu logo notei e aí foi a época mais florida da minha vida no sentido de florescer mesmo, sabe? No sentido de... Eu lembro de deitar na cama sozinha e ler muito, ler coisa boa. Eu li livros, muito livro de mulher, assim, eu li Marta Medeiros, li Clarice Lispector, Jane Austen. Então foi um período em que as mulheres, sabe, na literatura me ajudaram. Eu fui muito feliz, eu fui muito feliz. Eu sou muito feliz, eu estou muito feliz hoje, mas aquele período foi um período diferente de felicidade. Foi uma felicidade de reconquista de mim, de tudo que me foi roubado, dos homens que foram embora, dos homens que não me davam o que eu merecia e o que eu queria e o que eu pedia. Então foi um período assim, eu olhava para casa, para pequenas conquistas. Eu amo planta, então eu dava nome para as plantas, conversava com elas. Eu era louca das plantas mesmo, de conversar com as plantas. Sabe, daqueles momentos em que eu tomava um café na mesa, uma mesa de 6 lugares, ocupada por mim, grande o suficiente para aquele lugar, engrandecida o suficiente. Como professora, naquele momento eu brilhei tanto, foi tão assim, meus alunos notaram. Professora, como você está radiante. Sabe, foi de fato uma âncora da qual eu me despedi. Eu adorava falar sobre isso na internet naquele momento. Eu ainda adoro. E muitas mulheres conversavam comigo. Como foi bom criar essa comunidade, sabe, de mulheres que precisavam ver que outras mulheres já estavam conseguindo sair do lugar da violência, do lugar da, sabe, dessa diminuição que a gente sofre, desse apagamento, como a gente sofre apagamento, de como a nossa voz é silenciada. E de que a gente só precisa ser vista. E que começa pela gente. Pode parecer isso muito autoajuda, sabe? Assim, mas você precisa olhar para você e falar: olha só tudo que você sobreviveu.
E eu falo que eu sobrevivi meio que sem a minha família, não porque eu não tenho família, mas eles não iam me acolher me ouvindo, eles iam me dar muitas dicas do que fazer, muitos conselhos do que fazer. Às vezes não era o que eu queria, só queria que alguém falasse: ai, como você está conseguindo sobreviver? Sabe, ouvir com afeto. Só ouvir. Como você está se sentindo com isso? Como, sabe, coisas pequenas. Eu acho que a gente ouve muito querendo resolver o problema do outro e a gente não resolve nem os nossos, imagina dos outros. Então e de novo, eu não estou reclamando da minha família, da minha mãe, eu estou dizendo que é o que eles me deram, sabe? Era uma escuta muito prática, que no momento eu não queria que fosse prática, eu queria que fosse afetuosa. E esse afeto só veio de mim. Só eu mesma, num apartamento sozinha, vendo filmes bem banais, assim, nada. Diário de Bridget Jones, sabe? O Diabo Veste Prada, aquela coisa muito pop, sabe? Não precisei de nada muito grande para poder me sentir me ganhando, retomando, revivendo, respirando. E eu lembro que era engraçado porque tinha dias que final de semana, por exemplo, eu acordava, aí dava umas 10 horas da manhã, eu fazia um ha, 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 opa, tenho voz, porque até então eu não tinha falado com ninguém. Porque a casa às vezes era um silêncio, tinha música ou tinha criançada. Eu lembro, eu fiz muitos vídeos de criançada brincando na piscina, porque eu achava aquilo incrível, a criançada ali brincando. Mas dentro da minha casa eu tinha tanta paz, tinha tanta paz. E foi muito bom. Foi assim, a comunidade, como eu falei para você, foi uma comunidade incrível que a gente criou online. Eu tenho mulheres que me acompanham até hoje, porque a conta no Instagram cresceu um pouquinho. Eu cheguei a participar de um open mic do TEDx, eles abrem o microfone para várias pessoas compartilhar a experiência, e eu falei exatamente sobre essa experiência da violência e de como eu ressignifiquei essa violência no Instagram, onde eu falava, numa conta do Instagram onde eu falava sobre a ação terapêutica de criar o lar pela cura, a cura pelo lar. Comecei a dar consultorias para mulheres, principalmente mulheres, de como decorar a casa de uma maneira menos genérica, mais humana, escapar dessas coisas de showroom, sabe? Para deixar a casa como um abraço, sabe? Para que as nossas casas sejam casas que nos abracem, porque a gente precisa ter lugar seguro. Mulher precisa de um lugar seguro. E se ela tem o privilégio de que seja a casa dela, melhor ainda. Que eu sei que é um privilégio, nem todas têm esse privilégio. Então foi de fato uma ressignificação. Eu consegui, da minha graduação, criar uma carreira em cima dessa conta do Instagram para poder falar sobre isso. Porque não foi fácil. Foram 10 anos. A gente fala muito sobre sair do relacionamento abusivo. E depois? O que você faz depois? Eu não tenho todas as soluções. Eu fui na solução que era a única que eu conhecia por causa da minha graduação. E que de alguma maneira deu algum resultado para mim. E eu queria compartilhar. Que a gente podia se tornar a gente mesmo dentro de algum lugar, sabe? Nem que fosse o quarto na casa da família para a qual você voltou. Que você olhasse para lá e visse um quadro que fala com você. Vai com alma, sabe? Porque é isso, casa é isso. Porque a gente faz morada na gente mesmo, né? E a gente tem que fazer uma morada física também, uma morada, né, de casa física. Que seja um lugar saudável.
Diferente do que a gente viveu num relacionamento abusivo. Isso é um tema bastante complicado. Nunca foi um sonho meu ser mãe. Eu não me lembro de pensar em ser mãe. E com ele eu tive mais certeza de que eu não queria ser mãe de um filho dele. Isso foi uma coisa que foi muito, assim, foi muito sagaz da minha parte, eu acho, sabe? Eu tenho um pouco de orgulho disso, de mim, de olhar para ele e falar assim, eu não quero passar com ele o que a minha mãe teve que passar com meu pai. Porque ela tem frutos do meu pai dentro da casa dela até hoje. E eu não sei o quanto isso é pesado para ela. E eu sabia que eu não queria. Eu evitei falar um pouco disso porque eu acho que é o ápice, mas enfim. No final do relacionamento, ele dizia que o que ia salvar a gente era um filho. E aí ele me estuprou. Tem gente que fala que não é possível o marido estuprar a esposa, né? Mas é. Porque ele falava que era o que ia salvar a gente. E nem eu sabia que não era. Eu não salvei a vida da minha mãe. Eu tomei a pílula no dia seguinte. E eu, obviamente, não engravidei. Mas essa questão da maternidade compulsória eu acho muito complicada, de como as pessoas, de fato, como ele, pensam que filho salva casamento. E eu nunca quis ser mãe. Esse assunto só voltou na minha vida recentemente, quando eu reencontrei meu atual marido. Porque até então, já faz 7 anos que eu me separei. Durante 4 anos que eu fiquei solteira, porque o meu relacionamento atual tem 3 anos. Eu também não era um tema, nunca foi um tema de fato na minha vida. Mas eu acho que essa violência do estupro dentro do casamento me deixou uma marca mais profunda ainda em relação a essa questão da maternidade, sabe? Mas quando eu retomei esse assunto, eu notei que a maternidade, para mim, ela é outra coisa. Ela não é engravidar, ela não é gerar filhos. O meu padrasto, ele é um dos homens que mais me ama no mundo. E ele nem tem meu sangue. O meu atual marido tem 2 meninas. Elas são incríveis. Eu sou madrasta delas com muito orgulho. E eu e o meu atual marido, a gente conversou sobre isso. E para mim, maternidade é vínculos. Eu não sou mãe delas, eu tenho uma relação diferente de afeto e responsabilidade. E aí a gente decidiu que a gente vai adotar uma criança, porque faz muito mais sentido para mim. Uma criança. Eu não acho que a gente. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com essa romantização de pensar, vou salvar uma criança. Mas ao mesmo tempo, eu posso me fazer presente na vida de uma criança que teve alguma ausência, assim como eu tive. E algumas coisas muito práticas também, né? Eu sempre soube que se eu fosse ser mãe, eu ia ser mãe mais velha. Sendo mãe mais velha, engravidar é mais complicado. Então, porque eu sempre soube que para eu ser mãe, eu precisava de muitas... Eu sempre coloquei muito empecilho, sabe? Eu preciso ter um marido que seja companheiro o suficiente, eu preciso ter casa própria, eu preciso ter uma renda, eu preciso ter tempo para poder dar à criança tempo de qualidade. Então, eu tinha uma lista de requisitos.
Eu sabia que aos 23 anos eu não ia ter isso. Então eu sempre soube que se eu fosse mãe, eu ia ser uma mãe mais velha. E como gestar não é uma coisa importante para mim, a gente decidiu que a gente vai adotar e que a gente prefere, inclusive, uma adoção tardia. Eu tenho medo de bebês. Eu não pego no colo, eu tenho um pouco de medo de machucar, eu não tenho muito manejo, né? Eu convivi com 2, 3 crianças só na vida, criança bebezinho. Quando eu conhecia minhas enteadas, a mais velha tinha 5 e a mais nova 2 anos e meio. Então eu já peguei basicamente desfraldada, a parte mais difícil a mãe delas fez, a mãe e o pai fizeram. Então eu já as peguei numa fase mais fácil e esse contato com elas e conversando com o meu atual marido, a gente decidiu de que a gente ia adotar, fazer uma adoção tardia, não agora, um pouco mais para frente, a gente quer estabilizar um pouco mais, porque nós temos ideias muito parecidas sobre o que é maternidade e paternidade. Para as meninas, a gente precisa também conversar muito com elas, né, porque é uma família que cresce, ela já tem uma figura que sou eu, que não é de sangue, que convive com elas, né, é confuso. Pô, essa mulher aí tem hora que fala, não pode fazer isso, ela nem é minha mãe. E aí vai chegar um irmão que não é filho dela, então a gente sabe toda essa questão, porque eles vão ser irmãos, só que elas não me viram grávidas. Como é que chegou esse irmão? Eu e o meu atual marido, tudo que a gente fez foi tudo muito diferente de tudo que eu já vivi. Eu o conheço há 20 anos. Porque. Então, pois é, essa história é muito louca. Sabe o primeiro namorado? Era a melhor amiga do meu atual marido. E eu e o meu atual marido temos histórias desde essa época, mas não histórias de nada de errado, mas assim, da gente conversar, esse meu atual marido já tinha quedinhas por mim nessa época, mas como eu namorava... Você percebia? Percebia. Porque ele é um homem muito sorridente, porém para mim ele sorria mais. Eu percebia. Mas só que, imagina se, né... Eu acho que a gente tem que ter uma lealdade, fidelidade, se é o seu contrato no relacionamento, é isso que você vai manter, né? Então eu não dava bola pra ele, mas ele sorria pra mim, ele trocava olhares e eu fugia. Eu falava, não, eu tenho namorado. Mas era o melhor amigo dele. E quando eu reencontrei, porque depois que eu divorciei, eu ainda morei 4 anos longe da minha família, em outra cidade. E aí eu voltei para minha cidade natal há 3 anos e reencontrei o meu atual marido. E a gente começou a conversar. Eu já estava muito atenta, porque eu não queria mais entrar em furadas. Eu fui até um pouco grossa, mas assim, deu certo. E eu lembro que nos 20 primeiros minutos que a gente estava conversando, ele falou assim, eu tenho 2 filhas. Eu falei, opa, não é homem que esconde filho, porque tem homem que esconde filho, né? Eu falei, nossa, você teve filho, né? Ele assim, tenho uma menina, tenho 2 meninas, tal idade, tal idade. Aí eu já perguntei, assim, coisas... Você paga pensão? Não, eu fui direto na jugular. Falei, homem que não paga pensão, não tem vez comigo, não. E aí ele falou, não, é descontado em folha. Eu falei, ok. Como é a mãe das suas filhas? Eu falei, se vem ela é louca, fuja. Foi a melhor escolha que eu fiz. Ele falou, melhor mãe que as minhas filhas poderiam ter. Eu falei, temos aqui alguns green flags, sabe? Algumas bandeiras verdes, alguns bons sinais. Não é um relacionamento perfeito, nós temos conversas difíceis. Não olha pra mim assim. Nós temos conversas difíceis. Porém, nós temos conversas difíceis. Isso é mágico. De sentar olhar no olho... Calma aí que essa palavra... Sentar, olhar nos olhos do outro e dizer, estou com raiva de você nesse momento. E dizer, não gritar. Não sacudir. Não tacar o celular na parede porque tá com raiva. Sabe?
Então é um relacionamento que ele não é perfeito, ele é saudável. E a gente precisa entender essa diferença. E aí com ele, a gente começou a sair. É óbvio que eu não conhecia as meninas logo de cara. Primeiro a gente teve um rolo durante 3 meses, se conhecendo. E aí ele me perguntou, você quer namorar? Eu falei, o que significa namorar um homem com 2 filhas? Vamos pensar sobre isso? Então todos os diálogos foram muito transparentes. Perguntei para ele como seria a minha participação na vida dessas garotas, porque se ele falasse desde o início, olha, é basicamente 0, ok, então minha participação ia ser basicamente 0. Ele disse que queria que a gente fosse de fato referências para elas, né? E que eu participasse de uma maneira ativa, guardadas as devidas proporções do que eu posso participar. E aí eu lembro que a gente fez uma lista de prós e contras do que seria eu ser essa madrasta. Foi muito, porque ele é muito parecido comigo nessa questão pragmática. E depois de alguns meses eu conheci as meninas, porque a gente chegou à conclusão de que ia ser bom. E tem sido excelente. Desde então, a gente tem um relacionamento bem estreito, eu com elas. Elas são incríveis, elas são engraçadas, sensíveis. A mais velha é tão mal-humorada, eu adoro o mau humor dela, aquela coisa rabugenta. Ela fica mais brava comigo ainda, mas é que eu acho tão assim, sabe? Tem 8 anos e já tem hora que, ai, que ódio! Eu falo, que isso? A mais nova vive no mundo da lua. O meu padrasto tem um relacionamento também com elas bastante intenso, bastante íntimo. Chama a mais velha de beija-flores, porque ela é toda da natureza, e a mais nova de borboleta. Ele fala borboleta, porque ela sai batendo nas coisas assim, igual ele fala assim, parece uma borboleta que sai batendo nas coisas assim, porque ela é distraída no mundo dela, mas ela é uma pessoa tão gentil, sabe? Ela ouve, assim, com uma atenção. As duas, cada uma do seu jeito. Mas a mais nova, ela é uma people person, sabe? Aquela que você vê que ela tem aquele tônus para cuidar de pessoas, sabe? Tem hora que ela pega... Eu tenho um massageador de cabeça, ela pega, ela faz massagem na minha cabeça, porque ela quer me ver bem. Então, é um relacionamento muito saudável, assim, com as duas. Dentro do que é ser madrasta, numa sociedade que não vê muito bem a madrasta, né? A própria palavra, as pessoas já relacionam a maldade. Na verdade, esse prefixo, né, ma, vem de mater, que quer dizer mãe em outras línguas, e é o mesmo ma de madrinha, né? Então eu não sou uma boa madrasta, eu sou uma madrasta porque ma não é ruim, é de madrinha, é de mater. Não sou mãe, tenho plena consciência, não preciso ser mãe delas, elas têm mãe, elas têm pai. Eu sou um a mais. Eu sou alguém a mais para dar carinho, para dar afeto, para elas pedirem comida. Ah, faz uma lasanha? É mais alguém para elas pedirem coisa. Com o Daniel a gente dialogou sobre ser, porque ele me perguntou, como ele já tinha 2 filhas, ele falou assim, eu não sei se é uma coisa que eu não quero, talvez eu não queira ter um terceiro filho, um terceiro bebê. Como é isso para você? Contei a história da violência do meu ex-marido. Com o Daniel eu sempre fui muito transparente, ele sabe muita coisa. Talvez tudo, ele sabe, eu acho que tudo. Se eu não contei foi porque eu esqueci, não por esconder. Porque era outro tipo de relacionamento que eu queria, de fato. Eu queria muito transparente, muito honesto, visceral. E a gente conversando, dialogando sobre essa questão dessa nova maternidade e de mais uma paternidade para ele, porque ele já é pai de 2 meninas, eu compartilhei que se eu fosse mãe, eu gostaria de ser de uma criança adotada. E ele embarcou de um jeito que eu não esperava. Eu não esperava que ele fosse tornar disso um fato para ele também, um querer para ele também. Não vou falar sonho, porque eu acho que não é sonho, não é uma questão de sonho, é uma questão de fazer dar certo.
Porque para ter uma terceira criança na nossa vida, a gente precisa de mais espaço físico, a gente precisa de mais renda. Então, de fato, não é um sonho, é uma ação. Nós estamos nos planejando para ter mais um filho. Então, por isso que não é para agora, por isso que vai ter muito diálogo com as filhas dele. Então, foi a primeira vez que eu vi uma maternidade possível, com alguém que vai dividir essa tarefa comigo. Então, o que até então para mim era um assunto muito dolorido, que vinha de uma violência, de uma tentativa de me tornar mãe por violência, se tornou mais um vínculo com o meu atual marido. Então, foi de novo ressignificado. O quanto atitudes terapêuticas, ações terapêuticas, o quanto os relacionamentos saudáveis podem curar a gente de traumas que a gente tem, né? Então, hoje eu penso na maternidade com um pouco mais de calma, clareza, sensatez. Mas foi um tema bastante difícil para mim por muito tempo. A minha mãe, é engraçado, a minha mãe costuma dizer que ela nunca me ouviu dar tanta risada, tanta gargalhada. E a gente é muito bobo. A gente faz música com tudo, a gente adora paródia. Então, na nossa casa, tudo vira uma música, cada criança tem a sua música, a gente tem uma chinchila, a chinchila tem uma música, a gente tem muita piada interna, eu adoro isso, eu acho que isso mostra, assim, uma conexão. Eu continuo com a mesma terapeuta, então ela passou minha vida, ela passou comigo por muitas coisas, e hoje quando eu falo do Daniel, é outra, sabe, é outra sessão de terapia, tanto que não é mais tema. Meu relacionamento não é mais tema de terapia. Tem hora que eu reclamo pra ela dele, claro, de uma toalha molhada que ele deixou em cima da mesa, uma toalha molhada que ele deixou em cima da cama, mas é muito diferente, sabe? É o que eu te falei, ele não é perfeito, eu muito menos, mas nós temos diálogos muito francos. É visceral, sabe? Eu não tenho vergonha de falar para ele os erros que eu cometi, eu não tenho vergonha de falar. A minha orientação sexual para ele, por exemplo, eu compartilhei com ele desde o começo e nunca foi tabu, nunca foi um problema. Então é um relacionamento muito franco, muito unido. Nós somos bons amigos, além de bons companheiros, sabe? Apesar de eu não ter, por exemplo, nenhuma autoridade sobre as meninas, ele me pergunta a minha opinião, não para seguir o que eu quero, mas para ouvir a pessoa que ele escolheu para passar o resto da vida dele com ele, né? Eu imagino que seja o resto da vida. Mas, e era isso que eu sempre quis na minha cabeça. O amor nunca foi aquela coisa romântica de, nossa, eu sempre quis isso. Sabe, conversas. Eu acho que o diálogo, a conversa, a comunicação clara, franca, transparente, transforma as relações. E é isso que eu tenho hoje. Um homem que deixa claro para mim, por exemplo, que a prioridade dele é o trabalho. E eu não me sinto esquecida por causa disso, porque quando ele tá com a gente, ele tá com a gente. Sabe? Ele senta no chão e brinca com a gente de massinha. Ou as meninas gostam muito de pega-pega monstro, que são umas brincadeiras bem específicas delas, ele brinca com a gente. Então é um homem que participa da vida doméstica e dessa vida de uma maneira muito natural. Ele encara a paternidade. Ele é um dos melhores pais que eu já conheci na vida. Ele cozinha, lava, organiza, coisas que a gente sabe que é normal, que todo homem deveria saber fazer, mas que a gente sabe que não faz. E ele não se vangloria. Há um tempo, ele aprendeu a trançar o cabelo das meninas, ele faz trança. E eu lembro que no começo ele falava assim, nossa, tá muito ruim. E ele via vídeos no YouTube de como melhorar. Estudou sobre menarca, sabe? Estudou sobre coisas do universo feminino. E pode parecer banal, mas é por isso que a mulher se apaixona. A gente se apaixona pela admiração, né? Através da admiração. Pelo menos eu me apaixono através da admiração. Então eu posso falar de mim. Eu me apaixono pela admiração.
pelo orgulho, pelo quanto ele se dedica pela família, não só lá fora, não só para os amigos no trabalho. E quando ele está em casa? O melhor estrogonofe que eu já comia dele. Ah, mas é só um estrogonofe. Mas é o do Daniel. A gente tem brincadeiras em casa. Eu não como pudim fora de casa, só do Daniel. A mais nova também, só do Daniel. Só do papai. Eu não como churrasco que não seja de outro homem. Não, aliás, nem de outra pessoa, de ninguém. Eu nem como fora de casa esse tipo de coisa. É só do Daniel. Porque o cuidado que ele tem em se especializar nessas coisas que a família dele gosta. E foi só por isso que eu pensei numa maternidade. Foi por isso que eu pensei em me casar novamente. Foi por isso que ele pensou em se casar novamente, porque ele também é um homem divorciado. Como que um olhou para o outro e viu que os relacionamentos anteriores que não deram certo foram escola. As duras penas, talvez não precisava. Mas o que a gente vai fazer do que fizeram da gente? Eu me tornei mais calma, ele também. A gente tem algumas brigas, mas nunca nada que seja muito exagerado. É outro relacionamento. Hoje o meu lar, que foi um lar terapêutico para um, é para 4. Mas a chinchila, assim, Otto, e o nome dele é incrível, viu? Ele chama Otto Rogério. Ah, ele é um ator mexicano. Porque tudo em casa é meio dramático. Mas, nossa, a gente é muito dramático. A gente é super teatral. E isso é legal, porque somos os 4, assim, teatrais, sabe? Tem hora que os 4 estão fazendo cena e, que drama, minha vida acabou. Isso é uma casa muito divertida, sabe? É uma casa... E todo mundo tem conversas difíceis. A gente faz reuniões de família, assim, nas quais a gente coloca as pautas. Isso tá legal, isso não tá legal. A gente faz desde já. Por quê? É uma coisa também com a qual eu acho que a nossa vida precisa ser muito bagagem. Minha adolescência foi muito pesada. Quando chegar a adolescência delas, eu quero que elas cheguem em casa e falem, eu preciso de uma reunião familiar. Então a gente já cria esses hábitos desde já nelas. Sabe? Entre a gente também, precisamos conversar sobre coisas que não estão rolando. É que o Daniel é mais fácil, a gente já trata no dia a dia. Mas a gente quer que elas entendam muito que a casa é delas, elas têm para onde ir, elas têm para onde voltar. E não só a casa da mamãe, a casa do papai também, sabe? Elas têm 2 casas. Elas têm 2 lares. Elas não precisam nem escolher. Elas têm. Então isso é uma coisa que eu embarquei muito de fato nessa vida da madrasta, assim, de querer me melhorar como pessoa para poder melhorar a vida delas, porque se eu tô entrando para agregar, então agregue, sabe? Se você tá entrando para somar, some. Não seja uma pessoa que disputa com a mamãe, com a ex-esposa, sabe? Não seja seja alguém que agregue para a vida dessas 2 meninas ainda, são 2 mulheres, eu não quero que elas apanhem do marido. Eu não quero isso para elas. Eu não quero que elas não precisam ser minhas filhas para eu querer o bem delas. Então, o Daniel não grita comigo na frente delas. O Daniel não me xinga na frente delas. Nem quando tá só nós, mas principalmente na frente delas, porque não dá para normalizar o que foi normalizado para mim na minha infância. Então a gente tem reuniões de família, a gente fala muito sobre, isso, o que vocês querem, o que a gente faz que vocês gostam, o que a gente não está fazendo que vocês gostam, o que vocês querem que pare. A gente gosta muito de uma frase em casa também, que é, não é uma frase inteira. Eu não preciso justificar. Você quer? Não. Por quê? Por que não? Deve bastar. Porque a gente estica muito os nossos limites, nós somos ensinados a esticar muito os nossos limites. Não, eu não quero. Mas prova. Usei tal coisa diferente. Tá, mas agora eu não quero. Posso provar depois? Só um não. Não, agora não.
Então, porque as meninas precisam muito ser ensinadas isso, de que não é uma frase inteira. E eu acho que o papel do Daniel é fundamental nessa educação delas, né? A presença dele total. E é uma família não tradicional, como a minha não foi também, né? Porque é uma família binuclear, né? Mas é uma família que tá feliz, sabe, assim, que tá dando certo. As meninas estão crescendo maravilhosamente bem, lindas, do jeito delas, que a gente adora, exatamente como são. E aí tem a Chinchila, o Otchila. Ah, eles chamam de Otozila também, que ele é meio doido. Mas é uma família bem... A gente é uma família meio atípica, sabe? Grande família. É tipo uma grande família. Mas eu não sou igual a Dona Nenê. Eu sou mais igual... Como chama aqui? O Agostinho. Era o melhor personagem. Eu sou total Agostinho. É isso. E aí, o que você achou da história da Nayara? Comenta aqui para eu saber, compartilha esse vídeo com todo mundo que você gosta. E já sabe, para contar a sua história de divórcio no nosso canal, é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Cleonice, que se redescobriu aos 58 anos depois de 2 relações trágicas, podemos dizer assim. Uma história de superação que você não pode perder. Então já se inscreva no canal e ative o sininho. Ele agarrou nas minhas pernas. Pelo amor de Deus, não vai embora. O que eu vou fazer da minha vida sem você? Olha só, as nossas filhas, as nossas coisas. Eu falei, se você fosse embora, você não estava pensando em nada disso. Eu falei, por que eu tenho que pensar?